Então vamos continuar nos nossos trabalhos. De antemão a gente já agradece também a presença de todos, a alegria, a colaboração. Hoje quem vai fazer o estudo para nós, nossa companheira Zezé de Leopoldina. Estivemos aqui também vendo algumas imagens, as poesias da nossa companheira Elizabeth Montenário, também conviveu conosco muito tempo, reencarnada, se encontra no mundo espiritual, com certeza dedicando também um aprendizado ao amor. Então, com certeza, nós estamos hoje também vivenciando esse momento de alegria, e com certeza, onde ela se encontrar, ela vai estar também olhando por nós com alegria. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos, mais uma vez, buscar a presença de Jesus junto a nós, agradecendo, Senhor, pelo dia que tivemos, pelas tarefas que realizamos, mas em especial por esse momento que estamos aqui, preparando o nosso coração, a nossa mente, para receber ensinamentos de paz, luz e amor. Graciados também pela proteção dessa casa, pelos trabalhadores do bem que aqui se juntam a nós, a nos favorecer, a nos ajudar, a nos encorajar. E assim agradecemos, Senhor, pela nossa presença nessa casa de oração, por tudo que vamos receber, participar, aprender, colaborar também, pelas águas que estejam no recinto, possam também ser manipuladas, se tornando também um medicamento, um bálsamo para o corpo e para o espírito. Oramos também a intenção das pessoas que nos são queridas, próximo ou mais distante, aos nossos lares, que os bons amigos, interagindo conosco através do pensamento, possa também ratificar a proteção, a paz às criaturas, aos ambientes, e nesse momento cada um de nós possamos estar idealizando e vibrando o amor, a paz, a prosperidade, a união. Assim agradecemos a nossa presença nessa casa, pela colaboração, pela ajuda que recebemos, e temos Jesus em nossa vida, em nossa caminhada. Abençoe a nossa irmã Zezé, que vai fazer o estudo, que ela também seja cercada de boas energias, de boas vibrações, e possa também trazer as mensagens, os ensinamentos contidos no Evangelho, e também na doutrina do Cristo, e no Evangelho segundo o Espiritismo, e nos ensinamentos dos bons Espíritos. Assim agradecemos por essa noite, pela nossa participação, que assim seja. Boa noite a todos. Com uma alegria muito grande que estamos aqui, e o carinho, agradecendo o carinho, o acolhimento dos companheiros espíritas aqui de Cataguases, tendo a oportunidade de rever amigos tão queridos como o seu Sebastiãozinho, lá de Camarati, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer estudo lá na Casa Espírita que ele fundou, e é muito bom revê-lo aqui. Os 93 anos, né? Não está saindo à noite, 90 anos, não está saindo à noite, veio hoje aqui para nos abraçar, para nos acolher. E isso é um privilégio. Nós agradecemos do fundo do nosso coração a presença dele aqui, e na figura, na presença dele, agradecemos a todos que estão aqui, nos dando essa oportunidade de trabalho. Nós escolhemos o tema que a gente está conversando na noite de hoje. Interessante que o título do livro da Elizabeth é Ceifa, e ceifa é colheita, não é? E nós escolhemos um tema para a gente estar fazendo a nossa reflexão dentro do Evangelho de Jesus, que nós sempre gostamos muito de falar do Evangelho. Nós estávamos lendo um livro, estamos lendo agora, né, um livro do Paulo Alves Godoy, e o título do livro é o seguinte: quando Jesus teria sido maior? É uma pergunta que ele nos faz. E só na abertura do livro, ele vai colocando todos os episódios, desde o nascimento do Cristo na manjedoura até o momento da crucificação. E em cada acontecimento, em cada episódio, e em cada passagem do Evangelho de Jesus,
ele vai nos questionando em qual dessas passagens, cada uma mais bela, mais profunda, com maior ensinamento do que a outra, qual dessas passagens Jesus teria sido maior? E a gente fica sem resposta, não tem resposta. Jesus simplesmente, como nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na menor resposta que a gente encontra dentro do livro dos Espíritos, a menor resposta e a resposta mais perfeita. Qual é o modelo e guia para a humanidade? E os Espíritos respondem para Kardec numa única palavra: Jesus. E nós vemos que o Cristo, em todo o seu ensinamento, desde o momento do seu nascimento na manjedoura, nos dando uma lição de humildade grandiosa, o governador do planeta, co-criador com Deus, e vem até os homens, e ninguém tem aquele desprendimento de abrir para ele as portas do seu lar, e ele vem e nasce na manjedoura, entre os nossos irmãos os animais, ali cercado pelos pastores, pelas ovelhas, pelos animais mais simples. E nós vamos ver que naquele momento ali, Jesus já deixava para nós que talvez ele tenha renascido naquela manjedoura tão singela, tão humilde, porque o homem ainda não estava pronto para abrir as portas do coração para recebê-lo. E nós vamos ver que em todo o Evangelho, em todas as oportunidades que o Cristo teve de nos ensinar, em todas as oportunidades que ele teve de estar implantando o reino dos céus, como ele falava, aqui no planeta, em todos aqueles episódios, nós vamos encontrar a epopeia maior da humanidade. Jesus não ensinou, ele não deixou nada escrito, ele não ensinou daquilo que ele não sabia, ele não ensinou aquilo que ele não vivia, ele não ensinou aquilo que estava longe da realidade dos homens e da humanidade. Jesus usou tudo aquilo que era do nosso conhecimento. E a partir do momento em que ele aceitou o título de mestre, o único título que o Cristo aceitou foi o título de mestre. E naquele momento em que ele aceitou o título de mestre e desfilando o seu evangelho junto com os homens, ele estava aqui para nos ensinar esta pedagogia do amor. Ele veio aqui para nos libertar através do conhecimento dos mistérios do nosso coração, do nosso autoconhecimento, do nosso entendimento. E quando a gente tem essa oportunidade de relembrar o Evangelho, de conhecer o Evangelho, de estar desfilando ali com o Cristo, que não teve um local específico para fazer as suas pregações, não vamos encontrar o Cristo, aquele mesmo Cristo que nasceu naquela humilde manjedoura, nós vamos encontrá-lo depois, com 12 anos de idade, falando para os doutores da lei, dentro do templo mais suntuoso que a humanidade conhecia. Ele, naquele instante, nós vamos ver que o Cristo, com todo o seu conhecimento, ele podia se tornar tão pequenino, tão apagado, para chegar até os mais humildes, como ele poderia demonstrar toda a sua luz, para chegar até os mais poderosos. Nós vamos ver que da mesma forma que ele falava e que ele ensinava para os pescadores mais humildes, o Cristo também tinha argumento e conseguia convencer e conseguia chegar no coração dos homens mais poderosos, mais inteligentes da época, como Nicodemos, o doutor da lei, que o procura às escondidas, longe dos olhares das pessoas que poderiam censurá-lo, e ele vai perguntar para Jesus o que era preciso para alcançar a perfeição. E Jesus fala para ele que era preciso nascer de novo. E Nicodemos pergunta: mas como que um homem grande, crescido, ele pode se tornar pequeno novamente e retornar ao ventre materno? E Jesus complementa: o que é nascido do Espírito é o Espírito, que é nascido da carne é da carne. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. E assim também é o Espírito. E naquele momento ele deixava para a humanidade o ensinamento da reencarnação. E quando Nicodemos tornava a perguntar, e Jesus então colocava para ele uma outra pergunta: mas
você, um doutor da lei, não entende das coisas mais simples que eu estou te trazendo. Como que você quer entender as coisas de Deus? E assim nós vamos ver que quando ele é procurado, cada vez que ele é procurado no Evangelho, por as pessoas, ou sejam as pessoas oprimidas, as pessoas necessitadas, as pessoas vítimas de qualquer processo obsessivo, aquelas pessoas que queriam a cura do corpo, ou aquelas que também procuravam a cura da alma, nós vamos ver que em todos estes momentos e em todos estes instantes, o Cristo simplesmente não realizava a cura como se ele fosse, naquele instante, a única pessoa capaz de ter esse processo que viesse para curar o homem, para curar a humanidade. Mas ele colocava o homem e a humanidade como protagonistas do seu Evangelho, da implantação do Evangelho, do reino dos céus, como ele coloca para a gente, como ele coloca em muitos momentos ali no desfile dos seus ensinamentos. O reino dos céus, ele não está aqui, nem está acolá, mas ele está dentro do coração do homem. E a gente vai ver que aquele Cristo que veio para ensinar o amor, que veio para vivenciar o amor, ele conseguiu algo de tão inédito, algo de tão maravilhoso, que aqueles mesmos homens que amedrontados correram, se esconderam com medo do apedrejamento, do açoite, do aprisionamento, da crucificação, no momento em que o Cristo estava passando pelos seus últimos dias aqui no planeta, em que ele foi julgado injustamente, em que ele sofreu todo tipo de tortura e em que ele foi crucificado, nós vamos ver que todos aqueles homens que se acovardaram, ao mesmo tempo, depois, pelo seu exemplo divino, pelo seu ensinamento, que não era simplesmente um ensinamento que saía da boca para fora, ou de algo que ele não vivenciasse, mas que a partir daquele momento em que o Cristo foi crucificado, deixando a lição do perdão, no momento derradeiro na cruz, em que ele fala: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem, que estamos agindo ali por pura ignorância. Aqueles mesmos discípulos se levantaram resolutos, sem medo, e foram viver e vivenciar o Evangelho. Ide e pregai a toda a humanidade. Aquele que vai pregar o meu Evangelho, ele não vai ter nem mesmo um pão, uma pedra para recostar a cabeça, uma sandália para calçar nos pés, mais do que 2 vestes. Ele vai ter simplesmente a palavra e ele vai ter o sentimento de amor que vai impulsioná-lo. E estes mesmos homens que naquele momento de medo, naquele momento de pânico, foram e se esconderam, a partir do momento que viram o Cristo ressurreto, o Cristo que depois de 3 dias havia ressurgido em espírito e em verdade, para levantar o ânimo dos discípulos, estes mesmos homens foram e lutaram até o fim para implantar o Evangelho de Jesus. E nós vamos encontrar entre cada um destes discípulos, cada um com a sua característica, cada um com aquilo que veio para contribuir. Até mesmo aquele que não conheceu Jesus, aquele que o perseguiu, o seu primeiro perseguidor, aquele que naquele momento em que estava indo até Damasco para aprisionar e prender Ananias, aquele que naquele momento, naquela estrada no deserto, ele viu uma luz, e naquele momento aquela luz o deixa cego, e ele cai com o rosto na areia quente, ardente, e naquele momento em que ele cai, sem conseguir enxergar, visualizando somente aquela luz muito forte, ele pergunta quem era que estava ali diante dos olhos dele. E Jesus então fala para Saulo, que depois vai passar a se chamar Paulo, Paulo de Tarso. E Jesus fala: sou eu, Jesus, aquele a quem você persegue. E naquele momento então, Paulo olha para Jesus e, vendo que aquela luz que o havia deixado cego, e aquele ser tão sublime que ele perseguia e que veio encontrar com ele para resgatá-lo na estrada de Damasco, Paulo de Tarso então, erguendo os olhos ainda doloridos, que ele não conseguia abrir diante de tanta luz, ele pergunta naquele instante: Senhor, que queres que eu faça?
E Jesus então manda que ele fosse até Damasco, que ele procurasse Ananias. E Ananias, aquele a quem ele estava perseguindo, iria falar com ele o que deveria ser feito. E quando ele chega até Ananias, Jesus pessoalmente até Ananias, ali em espírito e verdade, e quando ele chega para Ananias, ele fala para Ananias que o que ele deveria fazer, porque Paulo de Tarso era o seu vaso escolhido, aquele que iria pregar o seu evangelho a todos os cantos do mundo. E naquele momento, então, nós vamos ver que o Cristo vai demonstrando não somente esse amor sublime por aqueles a quem ele compartilhou o pão, a quem ele compartilhou a última ceia, aqueles a quem ele humildemente lavou os pés, no momento em que ele queria deixar a maior lição de humildade e o que ele queria de cada um dos seus discípulos depois da sua partida. Aquele que quiser ser maior, que seja o menor de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. Aquele que quiser que te pedir a túnica, dê também para ele a capa. Aquele que te pedir para caminhar 10 passos, caminhe com ele 20, 30 ou quantos mais passos ele quiser. Se alguém te bater numa face, ofereça também a outra. E a gente vai vendo esse desfile desses ensinamentos do Cristo, esses ensinamentos de amor, de fraternidade, de perdão, de tolerância, no mundo onde a violência ainda graçava, no mundo onde o mais forte oprimia o mais fraco, no mundo onde as pessoas ainda escravizavam umas às outras, numa situação, numa sociedade em que não se conhecia a palavra fraternidade, solidariedade, amor, igualdade. Então, isso nem se falava. E nós vamos encontrar o Cristo trazendo para cada um de nós o ensinamento da Boa Nova. E aquele ensinamento que ele trazia, ele era tão profundo porque ele vivia. Nós vamos encontrar grandes filósofos, educadores, cientistas, pedagogos, criaturas que vieram trazendo conhecimento para a humanidade, que enriqueceram as nossas bibliotecas, que enriqueceram os nossos laboratórios de ciência com todo o conhecimento que eles trouxeram. Mas o Cristo não escreveu uma palavra. O Cristo não deixou sequer um pergaminho escrito. Tudo aquilo que os evangelistas foram detalhando e foram colocando foram passagens que eles visualizaram. Ou então, como Lucas, foram ensinamentos que ele ouvia ajoelhado aos pés de Maria. E nós vamos ver que mesmo assim, sem ter escrito uma palavra e sem ter tido esse título oficial de educador ou de mestre, mas ele foi chamado assim, não somente por aqueles que o amavam e que o conheceram de perto e que tiveram a oportunidade de usufruir dos seus ensinamentos, mas ele foi chamado assim até mesmo pelos seus perseguidores, por aqueles que queriam aprisioná-lo e que queriam matá-lo. Em uma das oportunidades em que os fariseus queriam prender Jesus, eles mandaram alguns soldados, e esses soldados foram, e quando eles chegaram, Jesus estava pregando, estava falando para a multidão. Eles se recolheram e voltaram assustados, com a cabeça baixa, temerosos, chegaram para os fariseus e disseram: não podemos prender aquele homem, porque ninguém nunca falou como ele. Não tivemos condições de prendê-lo. E assim nós vamos encontrar a todas as pessoas que chegavam e que tinham a oportunidade de conhecer o Mestre, que tinham a oportunidade de usufruir da sua presença. E nós vamos vendo que o Cristo usava de todo o mecanismo possível para não simplesmente pregar o Evangelho, mas para que o Evangelho fosse assimilado, absorvido, compreendido e vivenciado. E para isso ele não media esforços. Para isso ele colocava as coisas sublimes, as coisas divinas,
aqueles ensinamentos que nós estamos até hoje tentando, como o Honório Abreu nos ensinou, né, fazer um miudinho do Evangelho, que é pegar pedacinho por pedacinho do versículo, para entender o que Jesus queria nos ensinar ali naquele instante, com aquela parábola, com aquela máxima, com aquele versículo, com aquele episódio, com aquela pergunta, com aquele questionamento, com aquela forma em que ele às vezes até mesmo usava de drama, de teatro, de encenação, para nos pegar, para nos fisgar, para que nós pudéssemos gravar, porque ele já sabia que o homem, ele grava muito mais aquilo que ele vê do que aquilo que ele ouve, e que principalmente tudo que nós ouvimos e que nós estamos ali tendo a oportunidade de vivenciar pelo exemplo, isso nos arrasta. Mas aquilo que a gente ouve nas palavras bonitas, mas que saem soltas e que o vento leva, aquilo não nos comove, aquilo não mexe no nosso interior. E Jesus sabia disso. Tanto ele sabia que ele ia aproveitando cada oportunidade, cada um que passava ali por ele. Quando perguntaram para ele o que era preciso fazer para entrar no reino dos céus, ele viu uma criança passando e ele pegou aquela criança e colocou no seu colo e a acalentou nos seus braços. E ele olhou para aquela criatura que estava ali e disse para ele: é preciso se tornar tão simples e tão pequeno quanto essa criança para chegar ao reino dos céus. Quando ele estava com seus discípulos, que ainda traziam o ranço do farisaísmo e que se julgavam o povo escolhido da casa de Israel e que por isso mesmo mereciam algum tipo de privilégio, e Jesus estava andando pelas terras dos gentios, aqueles que não eram o povo escolhido, e ali por onde ele estava passando, e quase sempre Jesus passava e a multidão rodeava, e naquele momento então vem uma mulher gritando, a mulher cananeia, e essa mulher então grita desesperada: Senhor, cura minha filha, Senhor, cura minha filha. E ela vem gritando desesperada, fazendo a maior algazarra. Vamos imaginar, nós que somos mãe, desesperadas com a nossa filha ali possessa, completamente desequilibrada, sabendo que alguém estava ali na nossa cidade que poderia salvá-la. Então vamos imaginar o que a gente faria: escândalo, gritaria mesmo, espernearia, correria atrás. E foi isso que a mulher cananeia fez. E naquele momento em que quanto mais ela gritava, mais Jesus caminhava calmamente, e os discípulos se juntavam em torno dele para protegê-lo daquela doida, né? Tem uma doida gritando e nós vamos proteger o nosso mestre. E quanto mais ela gritava, mais eles se fechavam em torno do mestre para protegê-lo. E naquele momento, então, Jesus para. Aí nós imaginamos a cena, né? Todo mundo parando junto. E ele então volta a olhar para a mulher cananeia. E ele olha para ela e fala o que ela queria. E ela então diz: Senhor, cura a minha filha. A minha filha está em sofrimento e desequilíbrio há muito tempo. Está prestes a morrer de tanta dor. Cura, Senhor, a minha filha. E Jesus então olha o olhar dos discípulos em torno, e para deixar uma lição para eles naquele momento, que eles ainda tinham aquele ranço daquele povo do farisaísmo, Jesus então olha para aquela mulher e fala: mas acaso não sabes, mulher, que eu vim para o povo escolhido de Israel? Que o banquete que eu trago é para aqueles que acreditam no Deus único, para o povo escolhido, não para os gentios? A mulher então, numa posição de humildade extrema e de fé, ela fala com Jesus: mas os cães, Senhor, podem se alimentar das migalhas que caem da mesa do seu dono. Se o Senhor disser uma palavra, a minha filha ficará curada. E Jesus então chama os discípulos e fala que não havia encontrado na casa de Israel uma fé tão grande como ele encontrou naquela mulher, que ela poderia retornar para sua casa, que a sua filha estaria curada. Da mesma forma,
quando ele está entrando dentro de Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade de comércio, uma cidade rica. E toda cidade rica de comércio, que poderia render muito de tributo para Roma, ali então tinha uma centúria, que eram 100 soldados romanos, comandados por um comandante chamado Centurião. E na entrada de Cafarnaum, Jesus então é recebido pelo centurião romano, que comandava aqueles 100 homens. E quando o centurião romano chega na entrada da cidade para falar com Jesus, ele então olha para o mestre e ele fala: Senhor, eu tenho um servo que está adoentado. Já tentamos de tudo para salvá-lo, mas infelizmente ele já está à beira da morte. E eu gostaria que o Senhor o curasse. Senhor Jesus, então, naquele momento, ele fala: eu irei curá-lo. O centurião romano fala com Jesus: eu não sou digno, Senhor, que entreis em minha morada, mas dizeis uma só palavra, e meu servo ficará salvo. Porque eu também sou um homem de comando, e eu posso dizer para os meus soldados que eles vá para prender alguém e eles prenderão, que vá até a prisão e solte e eles soltarão. E eu sei que o Senhor poderá falar uma palavra apenas e os seus comandados irão salvar o meu servo. E a gente vê que naquele momento Jesus novamente fala para os fariseus e para o povo de Israel que ele nunca havia encontrado uma fé tão grande quanto a fé do centurião, que naquele momento estava ali perante ele. E a gente vai ver que o centurião romano também traz para nós espíritas a fé raciocinada, aquela fé com base sólida, aquela fé que não se abala. Às vezes a gente brinca, né, que nós trazíamos a água para frutificar e a gente até destampa para poder ter certeza que os espíritos vão frutificar, né? Aí a gente quer tomar o passe e a gente às vezes olha assim e fala assim: eu queria tomar o passe com o fulano, que parece que o fulano vai dar um passe mais forte, que aquele passe vai me levantar. E nós nos esquecemos que a espiritualidade está em todo lugar e a todo momento. Às vezes nós falamos quando tem uma mãe desesperada que chega na casa espírita e a gente fala assim: nossa, a mãe não sabe o poder que ela tem. O poder das mãos de uma mãe. Tem aquela coisa antiga que a gente fala, né? Sopra, mãe, sopra que vai sarar. Sara mesmo. É passe magnético de amor puro. Sara na mesma hora. Mas nós ainda duvidamos. Nós não temos aquela fé do centurião. Nós queremos que Jesus venha até nós, ao invés de nós nos dignificarmos para ir até Ele. Essa demonstração, essa lição do centurião romano, a gente tem várias dentro do Evangelho, mas essa do centurião romano, ele era um homem de espada, era um homem que levava a morte, era um homem que levava a dor, obedecendo ordens, cumprindo o dever, mas era um homem que naquele momento, diante daquele que semeava a vida, diante daquele que era a luz, diante daquele que era o amor sublime, ele se sentiu pequeno, ele se sentiu ínfimo, ele se sentiu mesquinho, ele teve vergonha, ele se envergonhou. Nós não nos envergonhamos de Jesus, pelo contrário, às vezes nós nos revoltamos. Por que que Deus me abandonou? Por que que o Senhor não olha para mim? Por que que a minha vida está desse jeito, está tão complicada? Nós não temos aquela humildade, aquela fé raciocinada que o centurião romano demonstra no Evangelho de Jesus, neste instante, neste momento. E nós vamos ver que para a gente estar encerrando, né, nós vamos encerrar uns 10 minutos mais cedo, que a gente não vai se arrepender. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Paulinho tocando violão e cantando as músicas até de composição da Elizabeth, né? E
nós vamos ter a oportunidade, mas para estar encerrando essa nossa conversa, nós trouxemos para a nossa reflexão também, dentro do Evangelho de Jesus, a parábola dos trabalhadores da última hora. E dentro desta parábola, nós vamos nos encontrar, nós espíritas ali. Nós vamos ver que o trabalhador da vinha, ele saiu de madrugada para chamar trabalhadores para a sua vinha. E ele então compôs os seus trabalhadores da sua seara. Mas quando ele já estava na terceira hora, quando ele já estava nas horas mais avançadas, na sexta hora, na nona hora, que a hora ele tinha um dia, para ele tinham 12 horas, ele foi chamando trabalhadores que ainda estavam ali na praça e que ainda não estavam ocupados trabalhando em algum lugar. Até que ele chegou na 1/10 hora. Estava faltando 1 hora apenas para acabar o dia de trabalho. E ele viu alguns trabalhadores sentados ali na praça. E ele falou: por que vocês estão aí até essas horas da tarde sem fazer nada? E eles então falaram: olha, nós estamos aqui, Senhor, porque ninguém nos assalariou. E ele que tinha chamado os trabalhadores da madrugada para trabalhar e ganharem 1 denário, e que tinha chamado ainda trabalhadores em horas diversas do dia, e cada um deles iria ganhar, segundo ele, o que era justo, ele então chamou aqueles trabalhadores para que vão trabalhar na minha vinha. Não é que a seara é grande, né? Os trabalhadores são poucos, a gente não ouve falar isso direto dentro da doutrina espírita. Muitos são os chamados, né? Poucos são os escolhidos. Então ele virou e falou assim: venham trabalhar na minha vinha. E eles foram. Quando terminou o dia de trabalho, o Senhor então chamou o administrador e disse para ele que ele fosse pagar os trabalhadores, começando dos últimos até os primeiros. E assim começou a pagar. Foi pagando os últimos 1 denário, até chegar nos primeiros 1 denário. E quando chegou nos primeiros, ele falou: mas peraí, isso aí está errado, né? Eu trabalhei o dia inteiro, o sol quente, eu vou ganhar o mesmo que esse daí trabalhou e chegou aqui faltando 1 hora para acabar o dia, o outro chegou faltando 2 horas, o outro chegou faltando 3 horas, e eu trabalhei o dia inteiro. Aí um deles chegou para o senhor da vinha e falou assim: olha, isso aí está errado, está pagando errado. Ele então fala com ele: acaso estás me julgando porque eu sou bom? Os seus olhos são maus? Eu não estou te pagando o que é justo, o que eu combinei, o que foi combinado? E a gente vê que nesse momento, quando Jesus fala que os primeiros serão os últimos e que os últimos serão os primeiros, e quando ele deixa para a gente, nós espíritas principalmente, essa parábola do trabalhador da última hora, nós vamos ver que não importa quanto tempo que a gente trabalha, que não importa a grandiosidade da obra que a gente faz, que não importa que naquele momento ali nós temos tantos e tantos anos de doutrina espírita. O que importa, o que vale, o que realmente o trabalhador da vinha, o Senhor da vinha está olhando, não é algo objetivo, não é aquilo que conta no relógio, ou não é aquilo que conta no calendário, mas é subjetivo. É como aquele óbolo da viúva, que quando ela chega no gasofilácio, ela joga aquela única moedinha que ela tinha. E na hora que ela joga aquela moedinha, Jesus então fala com os seus discípulos: todos aqueles que jogaram grande quantia, nenhuma foi maior do que o óbolo daquela viúva, porque ela deu aquilo que ela tinha para o seu sustento e para o sustento dos seus filhos. Então nós vemos que é subjetivo o trabalho na vinha do Senhor. É o trabalho que não aparece. É o trabalho que não conta tempo, que não conta hora, que não conta obras grandiosas, ou obras enumeradas, ou obras que vão ter grande reconhecimento, ou mesmo aplausos. Mas o trabalhador da vinha, desinteressado, aquele que na hora que é convocado para trabalhar, que ele não questiona o salário, que ele não quer saber se vai receber 2 tantos ou 3 tantos,
trabalhador da última hora. O exemplo que o Cristo nos dá é aquele que aproveita o tempo que ele tem, o momento em que ele é chamado, o momento em que ele é convocado, e que dá o melhor de si, e que faz o melhor que ele pode fazer. E aqueles da primeira hora, que com certeza o Senhor viu, que ficou ali matando o tempo, dormindo na hora do trabalho, e estava ali vigiando o que o outro estava fazendo, e que não estava realmente fazendo a sua parte na tarefa e na seara. Então nós vemos que a seara do Senhor, ela é grande. Quando a gente viu a Beth escolher esse nome do livro, né? Ela escolheu o nome do livro Ceifa, a gente vê que realmente o livro é a ceifa de uma vida inteira dela, dedicada à doutrina espírita, dedicada à poesia, dedicada à arte, ao trabalho com o jovem, à divulgação da doutrina espírita. Uma vida inteira colocada num volume de poesias tão singelo e tão simples. E nós vemos que cada um de nós que somos convocados para trabalhar na seara do Senhor, na vinha do Senhor, nós precisamos demonstrar o que o Senhor espera de um trabalhador da vinha, que é um trabalhador fiel, que é perseverança, dedicação, abnegação, como lá no óbolo da viúva, sacrifício. E a gente vai ver que não se mede o trabalho de um pelo trabalho do outro. Às vezes o nosso companheiro, para poder estar aqui na casa espírita, a gente não tem condições de saber o que ele passou dentro da sua família, o que ele passou dentro da sua casa, ou o que ele passou dentro do seu íntimo, no seu autoconhecimento como espírito imortal, tendo as suas vivências do passado, para ele poder estar fazendo o que ele está fazendo. Então é cada um, o ensinamento maior desses trabalhadores da última hora, é cada um olhar para dentro de si e dar o melhor de si, e não fazer pelo salário, mas fazer pelo amor ao trabalho, não fazer pelo reconhecimento, mas fazer porque aquela obra que ele está fazendo, ela é subjetiva, ninguém vai poder ver, ninguém vai poder medir, ninguém vai poder falar que ela é ou não é grandiosa, só ele sabe que o que ele está fazendo, ele está dando o melhor que ele pode dar. E nós queremos agradecer a oportunidade, o carinho de todos, chamar o Paulinho aqui para tocar a viola, para cantar as músicas da Beth, e a gente vai encerrar com a música, né? Pedi o Léo para passar, o Paulinho fez, acho que Paulinho fez um slide com as letras da música, né? Das músicas. E nós trouxemos os livros de poesia da Beth, gente, que vai estar sendo vendido ali na saída. Depois a gente vai deixar alguns volumes aqui em consignação, né? E a renda do livro, ela é toda revertida para a creche Anitta Borella, lá em Leopoldina, que é uma creche que atende 113 crianças e é a única creche no município que tem berçário. Ela aceita crianças a partir de 4 meses. E é muito interessante o trabalho dessa creche, que fica em um bairro muito carente da cidade, que ela também não tem férias, porque a dona Wanda e o Sonoc descobriram que muitas das mães das crianças eram demitidas nas férias, porque elas não tinham com quem deixar as crianças. Então eles fizeram de uma forma que eles conseguiram manter as crianças na creche, então a creche não tem férias. E essa creche foi criada há 30 anos atrás, ela completa 30 anos esse ano, porque neste bairro o índice de mortalidade infantil era muito grande. Então eles eram um grupo de espíritas, que na época tinha uma casa que eles haviam fundado, tinha 7 anos, e eles então fizeram primeiro a creche e junto com a creche a casa espírita, que funciona até hoje, né? Tá? Um dos poemas que aparece, né, que figura no livro de poesias dela, é esse que apareceu ali, o Entardecer. E a gente tinha colocado, pelo menos quando a gente fez o lançamento do livro dela lá em Leopoldina, no Centro Espírita Moro Próximo, juntamente com a Zezé, nós organizamos esse poema, né, com a assinatura dela, inclusive aqui, a assinatura quando ela estava encarnada, e colocamos a música de fundo, que ela gostava muito de assoviar
juntamente com o nosso companheiro Bianô, que é um violonista lá de Leopoldina. Essa música que ele colocou, o violão e a voz, só o violão e a voz. Oi? Essa música que ele colocou, que a gente ouvia a voz dele, a gente ouvia a música do início, né? Eu cheguei depois. Então, a gente tinha colocado isso só para vocês verem esse poema dela e a data, né? Que nós temos ali de 1967. Em seguida tem algumas fotos aí, que o Léo pode apresentar aí. Algumas pessoas, muitas pessoas, inclusive aqui em Cataguases, conviveram com ela. Na época da Coeson, a gente tinha muitos encontros, inclusive aqui no Centro Espírita Paz, Luz e Amor. Eu me lembro ali atrás que eles se reuniam para poder aprender mais sobre a evangelização das crianças, isso quando eu era mais jovenzinho, né? E muita gente conviveu com a Elizabeth, talvez vai conhecer alguma dessas fotos aí, vai reconhecê-la, né? Numa dessas idades aí. Na Feira do Livro, lá em Leopoldina, que a gente expunha todo ano na exposição agropecuária. Várias fotos com muitos amigos, né, que ela deixou, por várias cidades onde ela ia, ela fazia amigos, e lugares que ela nem ia, mas ela fazia amigos também por correspondência. Esse que é o Bianô, que nós citamos, ela gostava muito de cantar com ele, aquela música que foi do compacto, né? A música da Zélia, de autoria da Zélia, ela foi intérprete, e o Bianô foi o acompanhante no violão. Esse ano está fazendo 30 anos que essa música foi cantada. Eu, nem parece que sou eu, né? Quanta diferença. Né? Obrigado. Amazonas Hércules, muita gente já deve ouvir falar também, né? Está do lado dela. Mileto, que é cego, estava ali também. Esse é um acróstico que uma senhora Leopoldina, tia dela, né? A tia Neuza, fez para ela. Acho que vale a pena ler, né? Bebete, sobrinha querida, era assim que eu a chamava. Belos momentos vivemos entre prosa, versos e canção. Tinha voz de contralto e havia sincronismo entre voz e violão. Muitas vezes, ao adentrar sua casa, orando contrita, eu a encontrava. Nos momentos de introspecção, tateava o infinito e procurava essa luz, que sempre buscou nas paragens do Supremo Senhor. A luz, a força e a fé que recebia e esparzia a todos, infladas de gotas de amor. As imagens seguintes a gente aproveitou com algumas declamações que houve lá em Leopoldina. Logo depois aí a gente vai encontrar as letras. Como a Zezé falou também, a renda do livro é toda destinada à creche Anita Borella, que também está fazendo 30 anos este ano. Não foi à toa, não foi coincidência, né? Esse lançamento esse ano tem muitas datas relativas a esse ano de 1986, esses 30 anos. E aí tem em seguida algumas fotos, pode até passar mais rápido, né? da creche, mostrando as crianças que são atendidas lá, as pessoas que trabalham lá como professoras, como evangelizadoras. E aí sim nós temos a música. Bom, a primeira delas é Mantém-te Fiel. Deixa eu trocar minha ordem. A Beth tinha o hábito de pegar a letra já pronta e colocar música, mas ela tem várias também, como Paz e Encanto, que o Léo declamou aqui no início, que era de autoria dela, tanto a letra quanto a música. Até porque a música Paz e Encanto, ela foi cantada em 1986 no Fest Paz, primeiro Festival Paz em Nilópolis. Foi um encontro de um concurso, na verdade, de músicas, né? E
E ela teve que fazer essa música, tinha que ser, a exigência que fosse inédita, tinha que ser letra e música inéditas. Né? Agora essa aqui é do espírito Nina, e de autoria, a música de autoria da Elizabeth. Na doce ventura em clima revel, mantém-te com Cristo, mantém-te fiel. Na doce ventura em clima revel, mantém-te com Cristo, mantém-te fiel. Nos dias de graça e em tempos de fel, mantém-te com Cristo, mantém-te fiel. Sofrendo a pedrada ou ante um laurel, mantém-te com Cristo, mantém-te fiel. Por mais que nas ondas baloi-se o batel, mantém-te com Cristo, mantém-te fiel. 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 Essa outra música a letra de Casimiro Cunha, em espírito, né? Depois, porque ele foi poeta no Brasil também, quando encarnado, e depois, através da psicografia do Chico, ele mandou esse poema muito bonito chamado Programa. A letra dele, a mensagem é muito bonita. Queres sair da noite para a luz do amanhecer, por mais triste, por mais rude, atende ao próprio dever. Se aspiras à paz divina, a nossa estrada real é o culto do bem constante, no ouvido de todo mal. Se pretendes respirar os dons da eterna alegria, ajuda, perdoa e serve na bênção de cada dia. Se desejas atingir o lar do celeste amor, usa a bondade incessante com quem for, seja onde for. Se sonhas felicidade, segue amando a própria cruz, que a nossa cruz é caminho para a ascensão com Jesus, que a nossa cruz é caminho para a ascensão com Jesus. Essa agora é do espírito Nina e música da Elizabeth. Os jovens cantavam muito essa música na mocidade. Mantém firme na luta o ânimo forte, na fé que não renega nem descansa, e aguarda paciente a primavera nos braços da esperança. Embora a noite escorra escura e treda, e tarde a luz solar que a tudo alcança,
sempre agasalhando o peito. Nos braços da esperança, o amor é o selo eterno que garante da aventura imortal a santa aliança. Acolhe-o na alma e acolhe-te a ti mesmo. Nos braços da esperança, por mais dura e cruel seja a batalha, a vitória final toda alma alcança. Se trabalha, se serve, se perdoa. Nos braços da esperança, se trabalha, se serve, se perdoa. Nos braços da esperança. E a última, e uma das preferidas do pessoal de várias cidades, inclusive o pessoal de Santos Dumont, por isso que eu vou lá e eles pedem cantar essa música, é Lágrimas, do Espírito Lobo da Costa e música da Elizabeth. Quando a luta te deixa em plena estrada, qual tronco a sós, sem flores e sem frondes, na secreta renúncia que te arrimas, bendita seja a lágrima que escondes, quando a amargura te convê da vida em rede estranha de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo. Bendita seja a lágrima que chora, quando a prova te assalte os semelhantes, na dor de sendas ásperas incertas, na simpatia que te inflama o peito. Bendita seja a lágrima que ofertas, quando porém caminhas na bondade, a que nobre e sereno te conjugas, muito acima das lágrimas que vertes. Bendita seja a lágrima que enxugas, muito acima das lágrimas que vertes. Bendita seja a lágrima que enxugas. Só lembrando, no livro que as pessoas que forem adquirir, tem mais alguns hinos no final que ela compôs também. O hino da Mocidade Espírita da Cruz, o hino do Centro Espírita Amor ao Próximo, o hino da Escolinha de Evangelização Bezerra de Menezes, todos eles foram compostos por ela. Obrigado. O valor do livro é R$20, se alguém tiver interessado em adquirir. Está exposto lá fora. A gente agradece a atenção e aqueles que colaborarem com a creche e com a divulgação das ideias da Beth. Nós agradecemos a Maria José, né, pela palestra, pela reflexão da noite, pelo nosso companheiro Carlos, né, Paulinho Guliarte, né, pela presença de todos vocês. Quem puder colaborar, o livro está sendo exposto ali fora, são poesias. Essas músicas aí também estão no livro, né? Não, essas músicas aqui não, mas são poesias, né?
da nossa companheira Elizabeth, quando ela esteve aqui conosco, reencarnada, já se encontra no mundo espiritual, com certeza, dedicando ao estudo, ao trabalho, e quem puder comprar para ajudar também no favorecimento da creche, do movimento espírita, nós agradecemos também. Vamos fazer só uma pequena prece, lembrando que hoje é a noite do pastel, a hora está um pouquinho avançada, mas lá embaixo também, pela realização da Comex, vai ser também vendidos pastéis de carne e de queijo. Quem puder ajudar também, por favor, colaborar um pouquinho. Então vamos só serenar um pouquinho, te agradecer por esse dia, por essa noite. Vamos mais uma vez alegrar o nosso coração por esse momento, pelas bênçãos aqui recebidas e acolhidas, pelo amor de Jesus, pelos seus trabalhadores que estão sempre também ao nosso derredor, buscando nos incentivar, nos encorajar, em pôr em prática as alegrias, o amor, a coragem, a esperança. Agradecemos, Senhor, pelo convite que nos foi dado de estarmos aqui e com amor, com paz e luz. Agradecemos por essa noite, pela vida de cada um de nós, lembrando ao chegarmos em casa de analisar um pouquinho tudo aquilo que ouvimos, aprendemos aqui e orar por aqueles que necessitam, que não têm essa oportunidade como nós, de adentrar uma casa de oração, de aprender e de se realizar com Jesus no amor e na paz. Que Deus nos abençoe, agradecemos o carinho, a paciência de todos e vamos seguir na caminhada do aprendizado, no dever, na boa vontade e na alegria. Muito obrigado, Senhor, a todos que aqui se encontram, pelos companheiros de Leopoldina, um abraço e muita paz, que assim seja. Uma boa noite para todos.